O ano de 2024 foi repleto de experiências e desafios no mundo empresarial, especialmente quando falamos sobre gestão e liderança. Porém, esse ano de 2025 promete ser ainda mais intenso e positivo, caso você compreenda o real sentido de liderança. Ser líder não é apenas sobre tomar decisões, mas sobre entender profundamente as pessoas, as tecnologias e o impacto das escolhas no longo prazo. Bom, eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos abordar algumas das principais habilidades que você precisa compreender para uma gestão ainda melhor no ano de 2025. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 164, habilidades essenciais para uma gestão mais eficiente. Nesse papo de hoje a gente vai conversar com Chaize Maldonado Rotti, psicóloga e especialista em soft skills e liderança. Ela também é membro superativa da CDL Jovem e sempre possui um olhar atento para o mercado e sobre as iniciativas que os empreendedores podem fazer para melhorar os seus negócios. Olá, Chaize, seja bem-vinda ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Tudo bem, obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, o prazer é todo nosso em te receber. E para começar esse bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua formação. Como é que você chegou nesse momento de ser especialista em liderança, soft skills e gestão? Perfeito. Bom, o início da minha carreira começou na área de vendas. Eu trabalhei em empresas de serviço. Comecei na área de vendas com 17 anos, planejamento de vendas, um super desafio, coordenando informalmente pessoas que eram até um pouco mais velhas do que eu. Foi uma experiência maravilhosa, foi uma perspectiva diferente, de uma área diferente para mim. Comecei a estudar psicologia. Nunca quis ir para psicologia clínica, sempre quis trabalhar com psicologia organizacional, fazia muito sentido para mim a psicologia dentro das organizações. E ao longo do curso de psicologia isso se tornou cada vez mais claro para mim. Em paralelo a isso, comecei a crescer dentro da empresa que eu estava, fui para a área administrativa financeira, conheci um pouco da área de financeiro contas a pagar, estratégia, planejamento estratégico, trabalhei ativamente com a diretoria e aos 20 anos eu tive meu primeiro desafio de liderança, que era assumir um time de 4 pessoas, uma equipe de apoio administrativo. E aí começou o meu estudo de liderança, porque eu estava vivendo aquilo na pele, uma menina super jovem, 20 anos, direcionando pessoas que eram mais velhas, que tinham mais tempo de casa, enfim, comecei a me especializar em liderança, em paralelo com o curso de psicologia. Era uma empresa de qual segmento? Educação. Educação. Lá no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. E aí, depois disso, tive a oportunidade, com uma unificação e uma compra dessa empresa por um fundo de investimento americano, tive a oportunidade de liderar um projeto de ouvidoria, que foi aí que eu aprendi muito sobre gestão de conflitos e a importância da resolução de conflitos para o bom andamento das organizações, né? E aí, depois disso, tive uma experiência maravilhosa ainda dentro do curso de psicologia, na área de psicologia organizacional, aí com uma experiência de consultoria dentro de uma grande empresa no Rio Grande do Sul, onde passei um ano fazendo desde as etapas de diagnóstico, que foi uma coisa que me apaixonou muito, consegui ouvir as pessoas e entender desafios que muitas vezes o empresário nas conversas não conseguia ver, mas que uma pessoa de fora conseguia trazer uma leitura mais clara, com base em dados, com base na escuta, exatamente. E aí, ainda dentro dessa experiência, tive a oportunidade de desenvolver treinamentos e foi aí que eu me apaixonei pela área de desenvolvimento mesmo. E com muito apoio, né, ainda na faculdade, de professores que tinham consultoria, enfim, começou a abrir-se algumas portas e resolvi, muito jovem, com 23 anos, me jogar na carreira empreendedora. Olha. Né? Ainda nessa época... Você tinha experiência de empreendedorismo na família? Sim, meu pai é empreendedor, né? Trabalhou muitos anos em metalúrgica e depois abriu o negócio dele, assim. Mas nunca foi uma discussão forte... Dentro de casa, né? Minha mãe é funcionária pública, então sempre tive a questão da estabilidade, né? Ter estabilidade, enfim. E isso foi uma discussão aos 23 anos, no sentido de... Quer tentar
é agora, né? Você tem estrutura familiar para poder dar esse pulo. E vamos vendo o que vai dar. E no fim deu super certo. Hoje, 9 anos já de Soul. 10 anos agora na metade de 2025. Soul é a sua empresa de consultoria, treinamento. Isso, Soul Desenvolvimento Humano e Organizacional. 10 anos, e ao longo desses 10 anos eu fui fazendo leituras de mercado com empresários que eu ia conversando, sempre tive um bom trânsito, eu sempre digo que eu não sou uma psicóloga estereotipada, sempre fui uma pessoa, exatamente pela minha experiência de trabalhar com financeiro desde muito cedo, a olhar para resultado, a entender que precisa dar resultado e que existe um caminho para a gente dar resultado com pessoas. Mas existe algumas receitas para isso que a gente precisa olhar com cuidado, né? Ah, legal. Boa história. Antes da gente começar a falar especificamente das habilidades essenciais que a gente está identificando aí para uma gestão mais eficiente no próximo ano, eu queria aproveitar também para falar um pouquinho, para você falar um pouquinho sobre sua experiência no associativismo. A gente sabe que você participa muito da CDL, da sua cidade, você também participa da coordenação da CDL Jovem Nacional. Conta pra gente um pouco sobre isso. Como você vê a importância do associativismo, como que você tem contribuído nesse contexto? Perfeito. Bom, então, a minha entrada foi na CDL Caxias do Sul, na CDL Jovem. Estou há 8 anos no movimento, fazer 8 anos agora em 2025. E para empreendedores solo, né, como eu fui, é uma ótima oportunidade, principalmente jovens, de fazer algo pela sua cidade, pelo empreendedorismo local, para melhorar o ecossistema local e também fazer parte de um movimento que muitas vezes nós sozinhos não conseguiríamos ter força e lutar por uma série de questões que são relevantes aí para o empresariado, né? Então, comecei na CDL Jovem, fui diretora da CDL Jovem Caxias durante 2 anos, estive diretora do CDL Mulher no ano de 2023 e 2024, ainda faço parte do Movimento Jovem, aí agora na Federação Varejista como diretora convidada da CDL Jovem, né, cuidando do movimento estadual, e que foi uma experiência muito importante, assim. Primeiro, de desenvolvimento. Acho que quando a gente está dentro da associação em si, quando a gente está dentro das CDLs, a gente tem oportunidades de desenvolvimento que se a gente estivesse fora ou não estivesse conectado, muitas vezes a gente não tem. A oportunidade de troca de experiências com empresários que a gente tem dentro do movimento é muito valiosa. Então, para mim, eu acho que além de todos os benefícios, né, SPC, enfim, benefícios que cada CDL local tem, eu acredito que essa proximidade, esse olhar para o desenvolvimento e para as trocas entre o associado é muito importante para o crescimento de todo mundo. É verdade. E a gente acredita muito nisso, né? O sistema CNDL, ele é um sistema associativo que busca não só oferecer serviços e soluções para os associados, mas também esse incentivo ao crescimento dos negócios, e a troca de experiências, o compartilhamento das dores, dos desafios. Acho que essa que é a grande questão do associativismo. Bom, agora vamos para o tema específico da nossa conversa de hoje, que são as habilidades essenciais para quem quer uma gestão mais eficiente nesse ano de 2025. Você listou 5. Quais são as 5 habilidades essenciais? Perfeito. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional, comunicação e gestão de conflitos. Vamos falar sobre a liderança humanizada, sobre a importância da tecnologia, de a gente transitar com a tecnologia e usar a inteligência artificial como aliada dentro dos nossos negócios, e principalmente um planejamento antifrágil, que aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre o que é isso. Muito interessante. Vamos começar então pela inteligência emocional. Essa não é uma expressão nova, não é um tema assim que seja tendência. Na verdade, ele é algo que vem sendo discutido há muitos anos já. E continua relevante, pelo visto, né? Fala pra gente assim, qual que é a importância, como que se aplica, como que o empreendedor tem que tratar essa questão da inteligência emocional. Bom, primeira coisa que eu acho que é importante todo empresário saber é que nós somos a população mais ansiosa do mundo. O Brasil já tem esse ranking. Ranking aí, de ansiedade. É um dado da Organização Mundial de Saúde de 2023. A gente sabe que 32% das pessoas economicamente ativas sofrem de burnout hoje no Brasil, e a gente tem visto esses casos crescerem muito
principalmente pós-pandemia. Então, a gente entende que é necessário um olhar para a inteligência emocional. Tanto dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, das pessoas, até para prevenção desse tipo de transtorno, porque a gente sabe que o ambiente do trabalho pode influenciar isso, né? Inclusive, saiu um estudo publicado na revista de gestão social ambiental, uma revista brasileira, que a inteligência emocional influencia, né? Os líderes com inteligência emocional influenciam a questão de nível de satisfação no trabalho, nível de satisfação vida, o engajamento, e também a qualidade de vida e evitar possíveis transtornos aí de saúde mental que podem vir a acontecer. Ou seja, a inteligência emocional, ela é uma habilidade que ela é importante para a gente evitar absenteísmo, principalmente, para a gente reduzir rotatividade. O líder precisa dominar isso para poder saber fazer uma leitura com relação às pessoas que estão com ele. Mas isso é uma habilidade ou é um conjunto de habilidades? É um conjunto de habilidades, né? A inteligência emocional fala de autoconsciência, autogestão, empatia e relacionamento interpessoal de forma mais resumida, né? E aí a gente tem, primeiro, esse olhar. E segundo, que o líder que não se conhece, né, que não entende quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são os seus valores, isso influencia muito a tomada de decisão no dia a dia. E a gente precisa entender um pouco mais sobre isso, certo? Se ele não se conhece, ele não sabe nem o que ele tem que melhorar como líder. Exatamente. Então, o processo aí da inteligência emocional, acho que começa num processo de autoconhecimento para identificar quais atributos ele tem que melhorar ou ele pode melhorar. Exatamente, até porque normalmente a gente tem muita dificuldade de lidar com pessoas que são diferentes da gente. E hoje a gente está vendo que a diversidade é importante dentro do ambiente de trabalho. Para que a gente possa construir coisas novas, para que a gente possa ter mais flexibilidade, adaptabilidade, enfim. Então, isso é muito importante. E querendo ou não, o líder é exemplo. Exemplo de comportamento. Então, se o líder tem dificuldade de gerenciar suas emoções, aconteceu um problema, como ele vai transmitir isso para a equipe? Se é todo mundo apagando incêndio, procurando culpados, porque realmente problemas no dia a dia acontecem. Agora, como o líder lida com eles vai influenciar muito do como a equipe vai lidar. Porque o líder é referência. Então, a inteligência emocional, ela precisa ser uma habilidade que o líder se desenvolva porque senão ele vai ter impactos em como a equipe responde também aos desafios, né? E qual que é a melhor maneira de desenvolver a inteligência emocional? São vários atributos, eu identifico que um ou outro ali eu preciso melhorar. Qual é a melhor maneira? Primeiro, eu acho que atividades que envolvam autoconhecimento, certo? Então, psicoterapia, processos de coaching, treinamentos que sejam voltados para isso. Hoje a gente tem muitos no mercado que trabalham com essas questões, fazer assessments de perfil, testes de perfil, aí tem vários disponíveis online, inclusive, para você começar a se conhecer um pouco mais. Sempre que eu trabalho com lideranças, eu sugiro que os líderes peçam feedback anônimo de um bom grupo de pessoas para também entender como o seu comportamento está sendo visto. Porque às vezes a intenção é a melhor, mas o comportamento às vezes é percebido de uma forma diferente. Autogestão. Aí a gente pode usar um exemplo que está cada vez mais latente no ambiente de trabalho. Falo muito sobre isso. A gestão do tempo e a produtividade tem sido um ponto de ansiedade. De ansiedade. Por que isso? Porque as pessoas olham lá para sua pauta, para suas demandas, e falam assim, meu Deus, eu não vou dar conta. E a frustração hoje das pessoas é esse medo de não dar conta. Existe essa pressão mesmo. E aí entra uma questão da autoexigência, enfim, e aí desestabiliza a pessoa no dia a dia e ela se torna cada vez menos produtiva e acaba vindo procrastinação, uma série de questões. E aí entra o ponto da autogestão. E para a autogestão, a minha recomendação é começar a praticar técnicas de gestão emocional,
como mindfulness. Eu gosto de uma ferramenta onde a gente usa o autoquestionamento para desafiar os pensamentos que às vezes vão estar como catastróficos ou vão ser julgamentos, enfim, que vão engatilhar emoções que talvez estejam desajustadas. Né? A gente gravou há um tempo atrás um episódio do podcast sobre meditação e o impacto da meditação no ambiente corporativo. É impressionante, né? Como a gente não correlaciona muitas vezes essas atividades de desenvolvimento pessoal e o impacto disso para o ambiente corporativo, mas elas são essenciais, então. Essenciais, porque a gente já sabe que as pessoas que meditam, por exemplo, têm mais autocontrole diante de situações estressantes, menos estresse antecipatório. Já tem ansiedade. Diversos estudos que mostram isso. E claro, né, com o exercício de autogestão, muitas vezes a gente previne uma série de conflitos. Né? A fala impulsiva, o julgamento que pode botar uma lenha na fogueira, como a gente diz popularmente. Então, trabalhar isso é importante. E aí, de certa forma, os outros 2 pontos da inteligência emocional, a gente vai para a segunda habilidade. A segunda habilidade, que seria, então... Comunicação e gestão de conflitos. O líder hoje, ele precisa usar a empatia para conseguir fazer uma leitura mais equilibrada e adequada do que está acontecendo tanto com o seu negócio, com os seus clientes, como também dentro da sua organização, né? Empatia é aquilo da gente se colocar no lugar do outro. Eu não sei se eu gosto desse... Então, como você explicaria? Ele faz sentido, tá? Faz sentido. Mas empatia é eu conseguir... A empatia que faz sentido para mim no ambiente de trabalho. É você conseguir entender a perspectiva do outro. Tá. Ver como ele vê. Não quer dizer que você concorda, não quer dizer que você precisa sentir, porque aí a gente vai entrar num conceito de empatia tóxica, que muitas pessoas acabam sentindo a dor de uma pessoa, daquela pessoa, mas ela não necessariamente está vivendo aquilo, não necessariamente precisaria sentir aquilo. Então, é conseguir olhar as coisas através da perspectiva do outro e conseguir equilibrar esse olhar. Eu acho que isso é importante. E aí, quando a gente fala de cliente, quando a gente fala de mercado, a gente tem que entender o que o nosso cliente está querendo, qual é a dor do nosso cliente. Então, isso vai para os 2 pontos, tanto para fora, né, pensando no cliente externo, quanto no nosso cliente interno. E a empatia vai te ajudar na comunicação e na solução de conflitos. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala de comunicação, principalmente a comunicação assertiva, para você engajar uma pessoa num pedido que você está fazendo, você precisa explicar o porquê. Primeiro, trazer dados e fatos. Contra dados e fatos não há argumentos, né? Então, trazer dados e fatos, trazer números, trazer informações relevantes, para poder contextualizar a pessoa de um pedido, por exemplo, que você vai fazer. Mas o segundo elemento é explicar os porquês. Por que a gente está fazendo aquele pedido? Por que a gente está fazendo aquela mudança? Por que esse engajamento é importante? Qual é o impacto que isso tem no nosso dia a dia? Enfim. E isso passa por você ter um olhar de empatia. Por quê? Porque o porquê que você vai comunicar tem que tocar aquela pessoa, tem que fazer sentido para aquela pessoa. E se você não conhece aquilo que é importante para a pessoa que está trabalhando com você, você vai ter dificuldade. A gente não consegue imaginar, ou tem muita dificuldade de imaginar, líderes que são referência, que não apresentavam uma bela comunicação e esse sinal de empatia junto aos seus liderados. Então, acho que essa é uma característica que se destaca muito em qualquer gestor ou líder que você imagina que seja uma referência. Você vai lembrar que ele era bom de comunicar e não era o que ele dizia, era como ele dizia, o momento que ele dizia. Exatamente. Acho que isso saber fazer essa leitura, né? E essa questão da gestão de conflitos? Porque os conflitos, eles vão sempre existir, faz parte do processo. E qual a habilidade mais importante para um líder conseguir fazer uma boa gestão de conflitos? Acho que tem 2 pontos. Nós não aprendemos que conflitos são importantes.
Os conflitos são importantes porque a divergência de opiniões, ela pode nos levar a lugares muito interessantes, inclusive de construção conjunta. Só que por medo de quebrar a harmonia, e aí tem um livro que fala muito sobre isso, da harmonia artificial, que às vezes é criada por a gente não enfrentar as coisas que precisam ser enfrentadas. Eu conheço, enfim, muitas lideranças que têm dificuldade de enfrentar um conflito, de chamar o funcionário e falar assim, isso não tá legal, se você continuar esse comportamento aqui, isso vai impedir seu crescimento, eu quero te ajudar. Isso é transparência. E isso é entrar num conflito, muitas vezes. Mas é importante para que essa situação seja resolvida. Inclusive, o líder estimular que as pessoas resolvam os seus conflitos. Eu tenho um problema com um colega aqui. Você tem que conversar. Você tem que falar sobre isso. Porque se isso não é falado, eu gosto, é uma expressão popular, né? Mas aí gera o ranço. E aí o ranço gera um conflito dentro do ambiente de trabalho, que daqui a pouco se arrasta durante muito tempo, gera uma série de desconforto e, querendo ou não, vai impactar no resultado. Então, por isso a gestão de conflitos é tão importante. E tem um elemento que é, quando a gente fala de comunicação ainda, as novas gerações estão exigindo um alinhamento mais frequente. Mais feedback, mais direcionamento. Um alinhamento de expectativas constantes. Saiu uma pesquisa no ano passado da Sputnik, que fala o seguinte, que uma das maiores dificuldades da liderança é tomar decisão por falta de clareza. Por que a liderança se sente insegura ao tomar uma decisão? Por falta de clareza. E clareza se dá como? Através da comunicação, de explicar o óbvio. Como isso é... O óbvio tem que ser dito. Né? O óbvio tem que ser dito, e o que é óbvio pra gente, muitas vezes não é óbvio pro outro. E às vezes, principalmente nós, empresários, às vezes está tão claro na nossa cabeça algumas coisas, que às vezes a gente esquece que as pessoas não estão vivendo aquilo que a gente está vivendo. E que é importante a gente especialmente comunicar. O líder que muitas vezes ele tem uma função mais isolada, ele tem uma responsabilidade diferente. Então é justamente aí que precisa de mais alinhamento, de mais comunicação, desse pensamento divergente para depois convergir. Acho que esse é um bom caminho, né? Sobre conflito, você tinha me pedido algumas dicas, né? Alguns caminhos. Eu gosto muito do uso da comunicação não violenta, mas sei que às vezes parece um pouco complexo a gente trazer isso dentro do nosso dia a dia. E aí eu vou deixar uma recomendação, que é o livro Conversas Difíceis, do Douglas Stone e da Sheila Heen, que é um livro super didático e que nos ensina o que eu falei. Vamos falar sobre dados e fatos, vamos falar sobre o impacto disso, o que essa situação pode estar causando, a nossa preocupação, e como a gente entende que poderia resolver, também dando a oportunidade da outra pessoa de expor o ponto de vista dela e de entender como ela vê aquilo. Tipo um script para uma conversa difícil. Eu gosto muito de script, tá? Os meus treinamentos sempre têm ferramenta, assim. E eu acho que a ferramenta... Que funciona, né? Exato. O processo. Exatamente. Muito bem. Então, segunda habilidade aí, a parte de comunicação e gestão de conflitos. Terceira habilidade essencial que você nos traz é... Tecnologia, né? Esse namoro com a tecnologia e entender a inteligência artificial como um parceiro. A gente vê hoje uma dificuldade de gestão do tempo, como eu comentei anteriormente, de produtividade ainda muito grande e que leva uma ansiedade, certo? Leva uma ansiedade, pode levar ao aumento de estresse, pode levar ao burnout. E aí, eu fiz uma avaliação, um diagnóstico, há um tempo atrás num cliente, e eles estavam com dificuldade de reter pessoas. E eles falaram assim, Chaís, a gente precisa de X número de pessoas aqui para atender a demanda. E aí, conversando com a equipe e tal, entendi que tinham muitas demandas repetitivas. Muitas demandas repetitivas. Coisas de relatório, de pegar uma informação aqui, passar para cá, enfim. E a gente está falando de inteligência artificial numa parte simples, que é você aprender a fazer um prompt, criar
algumas estratégias ali para, pega a informação daqui e faz esse modelo aqui. E aí, quando eu fui dar o feedback para a gestão, eu falei assim, vocês já pensaram em usar ferramentas para automatizar esses relatórios, essas coisas? E aí a gente fez uma avaliação com esse time de quanto tempo eles perdiam em tarefas assim. E era 60% das tarefas. Por cima, né? Uma avaliação deles. E por que não buscar uma ferramenta de tecnologia que pode nos ajudar a fazer isso e direcionar essas pessoas para o pensamento mais estratégico, para o pensamento ali que a área exige. Uhum. E não para fazer um relatório simples que daqui a pouco a gente pode usar a inteligência artificial ou uma ferramenta ou um sistema. Então, o líder precisa entender que a tecnologia ela tem que ser parceira do negócio. Mas, Thaís, hoje em dia o que eu sinto, né, é que a tecnologia está avançando tão rápido, são tantas ferramentas, são tantas inovações tecnológicas que deixa o empresário, o líder, ansioso, com aquela coisa de, cara, não estou conseguindo acompanhar. E nessa ansiedade, nessa insegurança, acontece às vezes duas coisas. Ou a pessoa para e não aplica e não entra para esse mundo, ou ela entra sem o menor preparo. Ela atropela processos, ela avança fases e contrata uma ferramenta de inteligência artificial sem ter um mínimo de cultura, de processo interno para isso. Então, assim, como lidar com esse momento em que a tecnologia está tão importante, mas ela está tão rápida e a gente não consegue acompanhar, para a gente não ficar ansioso e para que a gente entenda qual é o passo que cabe no meu negócio hoje, para não dar um passo maior do que a perna ou para eu não congelar e não aplicar nada. Qual que seria o segredo para isso? Eu acho que o primeiro ponto, de novo, é o conhecimento do negócio. Olhar para dentro do negócio e entender daqui a pouco que áreas, não tudo, que áreas talvez a gente possa fazer um MVP, né, um teste inicial, que ferramenta talvez possa combinar com isso. Vamos aos poucos, né? Não adianta fazer um monte de coisa, contratar um monte de ferramenta sem entender como aquela ferramenta pode nos ajudar. Então, eu acho que começar pequeno, começar por um processo para ver se dá certo, ver se vira chave, discutir aprendizados com isso, né? Às vezes não dá certo. Eu tive um cliente que implementou um sistema, não deu certo. Eles falam assim, Chay, não adianta, sistema aqui não funciona. Não, peraí. Será que o sistema não funciona? Ou será que talvez a gente contratou uma ferramenta que não era aquilo que a gente precisava? E será que o time estava pronto para comprar essa ideia? Porque o time também tem que estar engajado nessa ideia. Porque senão... uma mudança, né? A gente se sente inseguro com a mudança. Então, se boicota. A gente tem que avaliar tudo isso, né? Eu acho que assim, olhar cada um dos processos e tentar identificar onde você pode ser mais eficiente em cada um deles e onde cabe a tecnologia ali, acaba sendo o passo a passo ideal. Independentemente do segmento do seu negócio, se você tem mapeados ali os principais processos e você consegue olhar para eles, imaginar assim, como poderia ser mais eficiente, vai ser um bom caminho. Mas ainda assim, a gente sabe que, especialmente quando a gente fala de inteligência artificial, que foi talvez o tema mais discutido em 2024 e que certamente agora em 2025 vai continuar sendo discutido porque ele está no dia a dia das pessoas. Como que você indicaria para um líder ele ganhar segurança e se tornar mais fluente nessas questões de inteligência artificial? A gente fez uma visita deve fazer um mês atrás, numa empresa de tecnologia e o CEO nos recebeu e ele estava falando o seguinte, que tem cursos hoje de prompt, como fazer perguntas, mas traduzindo, como fazer perguntas eficientes para um chat GPT. Eu acho que o líder ele precisa testar esse tipo de coisa. Ele precisa, enfim, usar desde ferramentas mais simples que já estão disponíveis, porque realmente isso simplifica muito do nosso tempo no dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Quando eu faço diagnóstico, fazia entrevistas, enfim, né? Fazem as entrevistas, transcreve os principais pontos, enfim. Hoje eu uso uma ferramenta de inteligência artificial onde eu jogo aquelas informações e ela já monta lá o gráfico para mim bonitinho, o que mais aparece,
quanto tempo eu tô economizando nisso? E esse foi o meu primeiro namoro com uma ferramenta de inteligência artificial. Eu vou testar, eu vou experimentar, vamos ver se isso aqui me ajuda. Não pode ter medo, tem que começar a usar aos pouquinhos, vai mexendo, acertando, errando. Tem curso na internet, tem livro. Acho que o importante é você aceitar que é uma realidade e começar a interagir com ela. Essa seria a melhor solução. Use para coisas simples e que você precisa no dia a dia, talvez que leve muito tempo. Eu uso muito para isso. Eventualmente, eu quero procurar um artigo científico para embasar, enfim, um treinamento. Já tenho mais ou menos uma noção dos autores que falam sobre isso. Vou lá, jogo na ferramenta de inteligência artificial, já traz pelo menos o caminho que eu posso seguir. Aonde eu posso buscar. Quanto tempo isso economiza? Bom, com relação à inteligência artificial, tem um aspecto que eu acho que é super válido também comentar, que é a questão de você identificar referências, ou pessoas, ou empresas, ou meios de comunicação que sejam referências para você ter como curadores, né, da sua gestão. No caso de inteligência artificial, deve ter muita gente nesse rol. Pessoas que podem te ajudar em termos de você ler um livro, você seguir um LinkedIn, ou você pesquisar conteúdo que essas pessoas produzem. Deve ter muito guru ajudando isso. Você acha que isso é um bom caminho para um líder? Encontrar algumas referências que possam inspirar como aplicar a inteligência artificial na sua empresa, no seu negócio, nos seus processos? Sim, eu acredito que é importante. Claro, né? Referências sérias. Saber filtrar. Saber filtrar é aquilo que a gente falava lá atrás, né? Que o varejo físico ia desaparecer. Gente, a gente tem que tomar cuidado. Eu até estava falando com um empresário esses dias, com uma falta de referência. A gente não sabe o que pode acontecer, às vezes nos leva por uns caminhos muito estranhos, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, buscar referências que sejam, enfim, que estejam embasadas em assuntos sérios. Eu gosto muito de relatórios da McKinsey, do próprio Fórum Econômico Mundial. Inclusive, grande parte dessas habilidades que a gente está falando aqui aparecem no fórum como uma recomendação também de preparo, né, para as skills aí 2030, enfim, que já está quase aí, né? Verdade. Então, acho que é importante buscar fontes sérias e referências. Eu acho que uma oportunidade interessante, às vezes, é fazer benchmarking com outras empresas, outros negócios que já estão utilizando. Às vezes, o nosso, enfim, um colega de empresa, um outro empresário pode trazer algumas referências de como está aplicando. E aí, eu gosto de dados e fatos. Eu gosto daquilo que funciona. Eu gosto de ver na prática. A gente costuma falar muito aqui no podcast sobre a importância do empresário. Ele está de olhos abertos em outros segmentos, inclusive. Porque muitas vezes soluções de segmentos diferentes podem ser aplicadas ao seu e te servem de inspiração. Às vezes você não adianta você ficar olhando só para aquele mesmo segmento seu, porque às vezes ali já está o pessoal meio viciado nas mesmas soluções para aqueles vários problemas. Então, você aumentar seu repertório, olhar um pouco para o que estão dizendo e estão fazendo em outros segmentos, te ajuda talvez a adaptar para o seu negócio alguma solução inovadora, especialmente com relação à tecnologia. Eu acho que isso é importante porque a mudança da tecnologia e os impactos da inteligência artificial estão tão rápidos que se você não está de olho no que estão fazendo, você acaba ficando para trás. E aí, tem um ponto, né? A produtividade do brasileiro é uma produtividade baixa no trabalho. Primeiro que a gente não aprendeu nada sobre gestão do tempo, segundo que a gente é estimulado o tempo inteiro. Então, assim, a gente vem falando do discurso da inteligência artificial, que ela pode nos ajudar a automatizar tarefas, até 70% das tarefas em até 2030. Tarefas repetitivas, né? Não todas as tarefas. E aí o ser humano pode usar aquilo que ele tem de melhor. Para outras tarefas. Para outras coisas. Né? Inclusive para trabalhar em cima de dados que podem surgir a partir daí. Muito bem, muito bem. Essa foi a nossa terceira habilidade essencial, né? A parte de influência digital, tecnologia, inteligência artificial. Acho que, sem dúvida alguma, não tem um líder hoje que vai prosperar sem estar bem conectado com isso. Quarta habilidade essencial. Liderança humanizada. E vamos quebrar um tabu. Não é porque eu vou ser um líder, não é porque eu sou um líder humano que eu não estou preocupado com o resultado.
Isso é importante de a gente dizer. O que é um líder humano? É aquela pessoa que lidera com empatia, com autenticidade, que entende seus valores, que se conhece, que ajuda as pessoas que estão com ele também a se desenvolverem, um olhar para o desenvolvimento integral dessa pessoa, seja pessoal ou profissional, dentro do ambiente de trabalho. Ajudando essa pessoa, quando a gente tem meta, quando a gente tem objetivo, a entender como ela pode chegar lá. Então, a gente fala muito do líder mentor, do líder como uma pessoa responsável pelo desenvolvimento. E aí tem um termo, inclusive, surgindo por aí no mercado, que é empresas-escola. Não sei se tu já ouviu falar, né? A necessidade da educação, ela já saiu da escola tradicional e ela está vindo para o mercado de trabalho. Porque a educação ela tem que ser permanente. Esse é um conceito que eu vejo que é fundamental. Você não termina seus estudos nunca. Exato. Você tem que estar sempre estudando. Então, uma vez que você pode finalizar a sua universidade, sua pós-graduação, mas você, na empresa, tem que continuar aprendendo. E você acha que o líder é responsável por propiciar esses momentos de aprendizado constante? O líder ou a empresa como um todo, né? A empresa pode ter práticas, inclusive tem um case agora do iFood. O iFood está com uma prática, inclusive, são esses dias, iFood Decola, eu acho que onde eles estão proporcionando uma plataforma de diversos assuntos de saúde mental, de equilíbrio financeiro, enfim, uma série de assuntos para desenvolver os funcionários, os parceiros, enfim. Ou seja, esse conceito já está aí. Mas por que a gente fala dessa questão da liderança humanizada, esse líder que desenvolve? Hoje, uma das grandes barreiras das lideranças é lidar com a expectativa do crescimento rápido. Esse é um grande desafio. A pessoa que chegou há 6 meses na minha empresa, tá ali e fala assim, cadê o meu cargo? Quero ser líder, né? Nessa expectativa, assim. Uhum. Eu quero ser líder, eu acho que eu tô pronto, sem daqui a pouco ter clareza daquilo que é necessário fazer para crescer. E a gente volta na comunicação. Uhum. Mas esse líder, ele precisa entender a importância desse feedback, de um feedback sincero, alinhado com aquilo que é necessário para crescer. E aí, nesse ponto, eu recomendo um livro que se chama Empatia Assertiva, da Kim Scott, que fala muito sobre entender que dar um feedback negativo, ele não gosto de falar essa palavra, presente, mas ele é uma oportunidade para essa pessoa desenvolver, se ela souber lidar com isso. Uhum. Seria aquela crítica construtiva. Se ninguém fala, já teve casos que eu acompanhei... Se ninguém fala, eu acho que tá certo. Que o gestor... essa pessoa está concorrendo a uma vaga dentro da companhia. E ela nunca passa na vaga. Já se inscreveu a várias vagas de liderança. E nunca é selecionada. E aí você vai olhar o PDI dela, Plano de Desenvolvimento Individual, importante, né, traduzir. Em nenhum momento o líder falou que essa pessoa tinha dificuldade de se relacionar com outras pessoas, tinha dificuldade de gerir as emoções. E essa pessoa vai continuar tentando outras vagas, vai se frustrar e daqui a pouco sai da organização porque acha que ali não tem oportunidade. Então, fazer um caminho, né? Estamos aqui. Se você quer crescer e passar para essa próxima fase, você precisa desenvolver esse comportamento, você precisa ter essa atitude, essa competência técnica precisa estar assim. Uhum. A gente espera isso. Bom, vamos desenhar um plano para isso. Ou até dar responsabilidade para a pessoa também de trazer algumas sugestões e alternativas. Então essa questão do líder humanizado, pelo que eu entendi, ele tem que ter muito da habilidade de inteligência emocional, que a gente falou no começo, muito da habilidade de comunicação, que a gente falou também, mas acima de tudo ele tem que entender o seu papel dentro da organização, que Exato. É um papel que não é mais o papel do chefe que manda e as pessoas obedecem, mas é o que inspira, o que qualifica, o que indica caminhos de aprimoramento dos liderados, né? E que está preocupado com as pessoas como um todo, né? Tem um relatório do Google que se chama Project Oxygen, que fala dos melhores das equipes de alta performance e quais eram as características dos melhores líderes.
cara tem que ser bom tecnicamente. A gente tem que saber daquilo que a gente está cobrando, daquilo que a gente está falando. Esse é um ponto. Mas não basta só ser bom tecnicamente. Você tem que desenvolver, você tem que orientar, você tem que... eventualmente, se surgir um problema no time, você tem que resolver, não deixar isso crescer ou não deixar a massa podre, né? Famosamente falando, a gente fala sobre isso da massa podre. E aí, com relação a isso, eu acho que tem um outro elemento que é muito importante, de o líder entender que o resultado dele, o resultado que ele está tendo com pessoas, é responsabilidade dele. Se o seu time não está desempenhando bem, é porque você está falhando. Essa autorresponsabilidade, né? Fundamental. Você está falhando de alguma forma. E aí, com relação aos comportamentos, eu gosto dessa frase do Jocko Willink. Esse é um baita livro de liderança que se chama Responsabilidade Extrema, em que ele fala o seguinte: a questão não é o que o líder prega, mas aquilo que ele tolera. Se a gente define expectativas, não importa o que é dito. Se um desempenho for abaixo do padrão, for aceito e ninguém for responsabilizado, ele se tornará o novo padrão. Um líder que olha para essa questão de justiça e para a questão do certo e que direciona o comportamento necessário. Eu acho que isso vale tanto para resultados quanto para comportamentos. Então, se um baixo resultado é tolerado, vira régua, né? Vira um parâmetro. Isso. E se um mau comportamento é tolerado, também a chance é de que a equipe como um todo acredite que aquilo é aceito dentro da organização. Então, ter clareza para deixar bem explícitos os parâmetros é fundamental. Com certeza. E aí tem a questão o meu líder se preocupa comigo, como pessoa. Isso é, inclusive, uma questão do Gallup, né? de engajamento. É uma boa reflexão, né? Porque a gente pensa que os líderes estão muito preocupados com resultados. Mas quem traz os resultados? São as pessoas. São as pessoas, exatamente. Muito bem. Essa questão de líder humanizado é bem mais complexa do que parece, porque envolve várias habilidades. Eu acho que quem está aí nos ouvindo fica como dever de casa estudar um pouco mais sobre esse conteúdo, porque realmente tem tudo para ser uma habilidade que faz a diferença na prática do negócio. Dá mais um podcast. Exatamente, só sobre fazer um podcast só sobre isso. Bom, vamos para a nossa última habilidade. Planejamento antifrágil. Planejamento antifrágil. Planejamento é uma habilidade que, de maneira geral, qualquer empresa que busque minimamente o sucesso tem que ter. Planejamento. Agora, o que seria o planejamento antifrágil? Perfeito. O planejamento antifrágil... Vamos começar falando de antifragilidade. Antifragilidade é eu passar por uma dificuldade, eu conseguir dar a volta por cima dessa dificuldade, mas eu aprender a olhar para possíveis cenários que vão acontecer, ou que podem acontecer, ou pode não acontecer, e me manter preparado para eles. Ou estar preparado para eles. Isso é antifragilidade, mesmo que não tenha acontecido. Resiliência é o quê? Aconteceu um problema, fui lá, me recuperei, vou começar de novo. Continuar sempre em frente, é ser resiliente. Isso o é antifrágil é estar preparado para desafios e problemas e dificuldades. Exatamente. Então, se fortalecer a partir disso. Eu estou olhando para cenários, eu estou olhando para possibilidades, eu estou me preparando para possíveis desafios que vêm aí na frente. Então, é isso. E aí, quando a gente fala de planejamento, eu gosto desse conteúdo porque muita gente fala assim, não, sou uma pessoa resiliente, pode vir um problema que eu vou... É diferente, né? É diferente. E o planejamento, por que eu resolvi trazer essas duas coisas juntas? Porque ou a gente entende que a gente precisa ter eu sei que muitos empresários já têm planejamento estratégico, enfim. Só que tem uma questão também, que às vezes esse planejamento ele só fica na alta gestão. A alta gestão tem clareza disso. Mas às vezes a pessoa lá embaixo, a gente fala assim, qual que é a meta de crescimento da empresa ano? A pessoa que está lá na ponta. Não chega na ponta questões importantes de um planejamento estratégico, isso é verdade. Não chega. E aí, se não chega, se as pessoas não entendem que elas fazem parte desses resultados,
como é que ela vai ter clareza para tomar decisão no dia a dia? Então, um bom planejamento, o empreendedor precisa ter um bom planejamento estruturado. Mas um planejamento antifrágil, olhando para cenários e podendo prever coisas que podem acontecer. Claro que ele não vai estar preparado para tudo. Eventualmente pode acontecer alguma coisa e, enfim, tá tudo certo. Mas se a gente está atento à tendência, se a gente está atento ao que está acontecendo no mercado, se a gente está fazendo benchmarking, se a gente está olhando para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e está dando um passinho para estar mais preparado, isso é importante dentro do nosso planejamento. Sem dúvida. Eu tenho uma formação também como gerente de projetos. E uma das grandes áreas de gerenciamento de projetos é gestão de risco, que é onde a gente identifica eventuais situações, problemas, desafios, riscos, e previamente a gente cria planos para evitar, para diminuir resultados, para controlar esses riscos. Então, existe toda uma matriz de gerenciamento de risco para quem trabalha com gerência de projetos. Então, essa questão do planejamento antifrágil me parece algo muito nesse caminho, muito semelhante. Exatamente. É você olhar cenários futuros e já prever o que você faria, como faria. Tem uns que você pode evitar, outros que você pode mitigar, outros que você pode diminuir o risco. Então, mas de alguma forma isso é formalizado? Ou é simplesmente uma questão de a gente manter um pensamento antifrágil? Eu acho que um pensamento antifrágil é assertivo. O planejamento, ele precisa existir e ele precisa ser cascateado. A gente precisa fazer com que as pessoas lá na ponta, elas tenham clareza do para onde vamos, por que estamos indo, como esse porquê talvez se vincule àquela pessoa, aquele planejamento de vida e de carreira daquela pessoa. Porque isso é importante e os líderes precisam aprender a conduzir isso. E aí a gente tem metodologias, por exemplo, OKRs, que fazem esse cascateamento, né? Objetivos e Key Results, né? Então, que fazem esse cascateamento de trazer o planejamento mais amplo e ir cascateando dentro das áreas, dentro da realidade delas, para que elas contribuam para aquele planejamento. Então, isso traz mais clareza para todo mundo, né? E permite que as pessoas também se engajem mais dentro do ambiente de trabalho. E aí, claro, eu acho que ter esse pensamento antifrágil faz com que a gente ganhe mais velocidade, esteja mais habituado a estar adaptável, né? A adaptabilidade, entenda que isso é necessário. Cada vez mais necessário. Que a nossa zona de conforto... Se a gente ficar na zona de conforto, a gente já está ficando para trás. Porque o mundo está mudando muito rápido e está exigindo que a gente continue evoluindo. Muito bem. Bom, pelo que eu vi aqui das 5 habilidades, todas extremamente importantes, sem dúvida alguma, mas na minha cabeça algumas eu acho que são coisas assim que há muito tempo a gente sabe que são importantes, talvez hoje em dia a gente tenha um novo olhar sobre elas, e outras coisas parecem um pouco mais como uma tendência, algo que está surgindo ainda. O que mais você vê aí para 2025 de tendências em termos de habilidade, comportamento voltado para a gestão? Tem alguma coisa que você está prevendo que em breve a gente vai falar sobre isso, que ainda não está muito falado, mas que talvez tenha muito potencial para dar impacto positivo nas empresas? Eu acho que a própria questão de novo, eu acho que a gente ainda vai falar muito sobre assuntos que já estão aí há bastante tempo, porque a gente ainda não evoluiu o que a gente precisa evoluir. A gente vai se aprofundar em questões... Exatamente. Inteligência emocional, comunicação, gestão de conflitos. Eu acho que a gente novas abordagens, a gente tem muito para evoluir na questão da produtividade. Muito. Gestão do tempo e produtividade. De novo, assuntos que já se fala há anos, mas a gente ainda tem como crescer e evoluir dentro desses pontos. Mas eu acho que a gente vai falar muito sobre pensamento analítico ainda, a importância de desenvolver isso, e criatividade, principalmente. E como, utilizando essas anteriores, a gente consegue um olhar mais forte para isso, né? Criatividade e pensamento analítico. Que legal. Eu tenho uma expectativa grande de que, com esse advento de tanta discussão sobre inteligência artificial, que a gente vai ter uma volta aí na valorização das questões mais humanizadas. Tarefas repetitivas, questões mais automatizadas, elas vão virar padrão, a inteligência artificial está para isso. Agora, questões como criatividade, que é aquela essência da natureza humana mesmo, eu acho que vai ter uma valorização grande em breve. Acho que esse é um tema que
o empreendedor tem que ficar atento, né? Que ainda é meio tabu, né? Criatividade ainda tem um tabuzão, assim, de que criatividade é só para áreas criativas. Não, a criatividade, a colaboração, tudo isso são coisas que a gente vai precisar aprender a trabalhar melhor e usar tudo que a gente falou anteriormente para evoluir dentro desses pontos aí. Muito bem, dona Chaíse. Estamos já aqui finalizando o nosso bate-papo, passou rápido, mas a gente conseguiu abordar todas as 5 habilidades conforme prometido. E eu queria pedir para você deixar aqui um recado para o empresário que está nos ouvindo, está aí nesse ano de 2025, que está se iniciando. Que tipo de dica ou de insight, de inspiração você gostaria de deixar aí para quem está nos ouvindo ter um ano de 2025 melhor? Não, perfeito. Eu acho que o primeiro caminho é poder fazer essa autoanálise, buscar autoconhecimento. Você, como líder, vai fazer muita diferença no seu dia a dia de trabalho. Poder buscar esse tipo de ajuda, poder buscar consultorias, enfim, que possam ajudar a fazer uma leitura do negócio, que às vezes a gente está tão no dia a dia, a gente está tão acostumado com aquela realidade, ter uma opinião de fora pode ser assertivo. Eu dei algumas recomendações de livro, acho que faz sentido reforçar aqui. Um dos livros que eu mais gosto do Daniel Goleman sobre inteligência emocional é Inteligência Emocional no Trabalho. Ele é um dos mais aplicáveis do Goleman. Acho que é interessante para o líder que quer aprofundar. Falamos sobre conversas difíceis. O livro Conversas Difíceis, acho que é um livro que todo líder deve ler. E se não gosta de ler, eu sempre falo, né? Se não gosta de ler, hoje tem um monte de alternativa, né? Tem podcast, tem audiobook, tem TED de muitas dessas pessoas aí falando. Falei do livro de liderança, né? Do Responsabilidade Extrema. E tem o livro Antifrágil, que é um livro que também faz com que a gente aprenda a ter esse olhar sensível a possibilidades e se preparar para isso. Muito bem, muito bem. Obrigado pela sua presença, foi ótimo conversar com você. Acho que quem está nos ouvindo gostou também, bastante reflexão importante e essas 5 habilidades fundamentais aí para quem quer um ano de 2025 ainda melhor. Obrigado, Chay. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Muito bem, conversamos hoje com Chaíse Maldonado Roth, psicóloga empreendedora e que compartilhou com a gente aqui 5 habilidades essenciais para você, empreendedor, ter sucesso em 2025. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Semana que vem tem mais, um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.